Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Dispostos para estudarmos mais uma lição? Hoje é 31 de maio, lição número 9, e tem como título Glorificando a Deus nos momentos de lazer. É um assunto interessante, pouco se aborda sobre esse tema, até porque é um tema que não consta assim com frequência nas escrituras, tal como nós conhecemos, né? O lazer. Eu estava lendo esses dias um livro, tem como título A Vida Diária nos Tempos de Jesus. O autor desse livro chama-se Henry Daniel Hopes. E lá na página 356 da terceira edição, ele relata o seguinte sobre essa questão do lazer. Ele diz que quase pode ser dito que a Bíblia não menciona diversões ou jogos. As únicas alusões contidas na Bíblia a respeito desse assunto se diz respeito às brincadeiras infantis. E ele lança uma pergunta: será que nos dias de Cristo havia lazer? E ele mesmo responde que uma coisa é certa, que as diversões não ocupavam a vida daqueles irmãos do tempo de Cristo. Como era ocupada pelos romanos. Os romanos, sim, eles tinham uma preferência pelo lazer. Pois em Roma, como todo mundo sabe, o lazer constituía um meio de se governar. Por isso que é uma frase antiga, muito conhecida, que diz que o povo gosta de pão e circo. Se você oferecer pão e circo ao povo, você conquista desse povo aquilo que você precisa. Então, os romanos, eles tinham essa percepção de que, alegrando o povo com circo e oferecendo o pão, eles obteriam o que eles queriam dos seus súditos. Então, essa situação ela é um pouco complicada, porque, biblicamente, nós não temos esses exemplos nas Escrituras. Mas nós vamos estudar o assunto porque está na nossa lição e, naturalmente, deve ter um motivo para isso. Afinal, lazer não é um pecado, embora tenhamos que tomar cuidado, pois há uma questão assim muito tênue entre um lazer sadio e um lazer que desagrada a Deus. A definição da palavra lazer, ela no dicionário de Aurélio, que é o que nós usamos, ele dá 3 definições para a palavra lazer. A primeira é ócio, depois descanso, folga e até mesmo vagar, esparecer. Né? A segunda definição é um tempo que se pode livremente dispor, uma vez cumpridos os afazeres habituais. E a terceira é uma atividade praticada nesse tempo, é um divertimento, entretenimento, distração, recreio. Então, quer dizer, há muita coisa na área do lazer que nós, os cristãos, podemos praticar sem nenhum problema. Porém, nós temos que tomar muito cuidado quando esse lazer tem essa conotação de vagar, de conversa fiada, de papo, como se diz na gíria, é papo furado, né? Isso implica num papo sem compromisso e às vezes até entrando em
em situações da vida alheia, discutindo políticas às vezes desnecessárias, ou às vezes discutindo questões uns dos outros, são as chamadas fofocas, né? Então precisamos tomar muito cuidado também com essa questão desse senso de prazer que as conversas fiadas às vezes trazem, aquelas piadas imorais, muitas vezes, né? Piadas, como se diz aí, indecentes, tá? Um autor, Gilberto Amado, num livro Sabor do Brasil, na página 31, ele dá essa definição de lazer como sendo conversa mole, conversa fiada, papo, implicam em desocupação, lazer, senso do prazer e da volúpia. Então, nesses aspectos, o lazer não é algo conveniente ao cristão. Existe um perigo de acharmos nessas conjecturas sobre o lazer que somos mais entendidos do que os outros. Ah, não, isso para nós não tem problema, tal. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que não tem problema a nossa maneira de praticar o lazer e muitas vezes podemos estar extrapolando o propósito do Senhor. Na segunda-feira nós lemos um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 e 19, e eu gostei desse texto porque aqui nos diz sobre o perigo de achar que nós somos mais sábios do que os outros. Paulo escreve: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Nós vivemos na sociedade da exibição. Cada um quer exibir mais conhecimento, né, mais saber, quer se sentir superior ao outro. Isso parece que infla o ego da pessoa, do indivíduo. Mas não é o que nós temos como um conselho na palavra de Deus, né? Aquele que quer ser sábio, faça-se de simples, né? Faça-se de estulto, como diz aqui a palavra, faça-se de simples para poder, faça-se de humilde para poder mostrar o seu saber. Na terça-feira também nós vimos em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, esse texto é um texto que trata do comportamento ali, Paulo descreve um comportamento que nós nem vamos nos ocupar nesse momento, mas é um comportamento detestável entre a humanidade. E nesses dois versículos ele fala de pessoas que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam e nem lhe dão graças. Essas pessoas, pelo contrário, se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Nós precisamos estar muito atentos a não achar que sabemos tudo, ou que somos os melhores, ou que somos os especiais, e que nós temos a verdade por excelência, porque se a verdade for humana, ela não é por excelência. A única verdade por excelência é a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sim, essa não há dúvida nenhuma. Portanto, vamos pensar nessa lição, pensar que nós somos de Cristo e como Cristo é de Deus, como diz o textuário da lição, né? 1 Coríntios capítulo 3, eu acrescentei o versículo 23 no texto sugerido pela lição, então ficou 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 e 23, Paulo dizendo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo,
seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós somos de Cristo, meus irmãos, assim como Cristo é de Deus. Portanto, a prática do lazer, ela é uma prática saudável quando feita dentro desses princípios, que vamos ver agora a seguir. Primeiro princípio que eu quero deixar conosco nesta manhã está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Nós temos que tomar cuidado na importância dos limites físicos na nossa recreação, no nosso lazer. Diz o apóstolo, melhor dizendo, o autor de Eclesiastes, estamos tão acostumados a falar em apóstolo, mas Eclesiastes é o sábio Salomão, né? O rei Salomão que escreveu. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, há um limite no nosso lazer, no nosso descanso, há um limite nas nossas distrações. Tudo devemos fazer dentro desse limite. Por exemplo, uma pessoa que gosta de caminhar, como é o meu caso, eu gosto de caminhar e preciso caminhar até por recomendação médica, mas eu tenho um limite. Não, eu não posso sair caminhando 30, 40 quilômetros. Eu não posso fazer igual o irmão Sérgio, maratonista, né? Eu não tenho condição. Né? A gente tem que conhecer o nosso limite. Isso faz parte de um bom lazer. Mas saber caminhar, pelo menos dentro do meu limite, eu preciso saber e praticar. É um bom exemplo de lazer. É uma caminhada onde você pode, com um tênis talvez leve, um calçado adequado, né? Caminhar, e nisso você pode ir louvando ao Senhor, você pode, no caso da caminhada, né, observando pessoas ao seu redor. Quantas vezes numa caminhada eu tenho ajudado alguém que precisa de uma informação, alguém que precisa até mesmo alguém que tem dificuldade para se locomover, ajudar a atravessar uma rua. Enfim, o lazer traz bênçãos, né? A caminhada é um exemplo que eu estou citando, mas tem outros tipos de lazer, como uma natação, a pintura, a música, a leitura, certos filmes, não todos, né, mas alguns dos filmes que temos aí à disposição. Mas sempre pensando, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque essa é uma área que tem um abismo muito forte se nós não nos cuidarmos diante de nós, não é verdade? Há um perigo muito, muito intenso. Nós temos exemplos nas Escrituras de pessoas que se abstiveram desses convívios por causa do temor do Senhor. Eu fico pensando lá nos amigos de Daniel, quando eles ainda bem jovens estavam lá no palácio do rei da Babilônia, e eles podiam muito bem estar se alimentando daquelas iguarias da mesa do rei, tomando aquelas bebidas alcoólicas, né, o vinho, mas eles eles se precaveram e pediram para não participar, porque eles estavam ali numa missão muito importante. Então, primeiro item, devemos conhecer os nossos limites. Limites das nossas forças. Eu vou até dar um outro exemplo. No meu caso, eu sou intolerante a qualquer tipo de álcool. Se eu tomo uma dose pequena que seja, eu sinto que não me faz bem. Então eu preciso me abster mesmo, né?
Até porque, graças a Deus, eu também não sinto desejo de tomar o álcool. Mas se alguém, por acaso, tem esse desejo e toma, bom seria se não precisasse tomar. Mas se tomar, vá também observar seus limites, né? Não exagerar na quantidade. Como diz o slogan do trânsito, se beber, não dirija, né? Segundo item, a alegria e a recreação devem ser cuidada para não ultrapassar os limites de Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Agora, olha só. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. É um conselho, novamente, do sábio Salomão, dirigindo aos jovens, estimulando-os a ter uma vida de alegria, uma vida de recreação e alertando-os porém, para aquela questão de que há um limite, porque Deus vai pedir contas dos nossos excessos. Então, o crente não deve ficar enclausulado numa situação de reclusão, né? Um clausulado, reclusão, a mesma coisa, mas ele não deve ficar assim escondido, ele tem que sair, ele precisa se movimentar, ele precisa alegrar o seu coração, mas dentro de um princípio que não desagrada o nosso Deus, ok? Terceiro, nós temos aqui um exemplo de recreação, eu falei de caminhada, de natação, mas tem também o cantar, né? O cântico é uma forma também de lazer. Nós ouvimos sempre de manhã, onde eu moro, os pássaros cantando. É muito bom ouvir os pássaros cantando. E a gente pensa que nós também devemos ser como os pássaros, ter um tempo para cantar, cantar ao Senhor, exaltar a natureza, exaltar as belezas da vida, né? Existem várias formas de nos alegrar cantando, músicas que não são estritamente músicas do nosso cenário, mas são músicas que não ofendem, não agridem os princípios morais, e a gente pode muito bem nos deleitar ouvindo ou cantando essas músicas. Por isso que o salmista diz no Salmo 104, versículo 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Então vamos praticar esse tipo de lazer também, e louvando ao nosso Deus, enaltecendo a criação, né? Senhor meu Deus, contemplo extasiado, né? Os céus, o mar, as montanhas. Então, vamos cantar ao Senhor um cântico de gratidão, um cântico de alegria. Vamos enaltecer a natureza que Deus tem deixado para nós. Agora, eu queria assim, chamar uma atenção sobre essa questão de cantar, de nos alegrar. Nós temos que tomar cuidado que, às vezes, o ambiente que nós estamos não é um ambiente favorável a que manifestemos a nossa alegria, porque nós estamos diante de pessoas que estão passando por momentos difíceis. Por exemplo, eu estava muito dificultoso de abordar essa lição de lazer, de alegria, num tempo de pandemia como essa que estamos vivendo. Hoje, eu ouvi um noticiário ainda há pouco, que o Brasil está alcançando, ou já alcançou, o epicentro mundial dessa doença. Quer dizer, todas as atenções agora se voltam para nós, em termos de pessoas que estão morrendo com essa doença. Qual é o prazer que nós temos agora de ficar propagando um tempo de alegria? Agora é um tempo de silêncio, é um tempo em que nós devemos aguardar a tempestade passar, né? E isso nós podemos observar no Salmo 137, quando
Os cativos judeus lá na Babilônia foram chamados a cantarem suas canções, e os seus opressores queriam que eles fossem alegres. E eles disseram: como nós vamos poder cantar se nós estamos em terra estranha? Saber respeitar, irmãos, a dor do nosso próximo é uma grande virtude. É uma grande virtude. Infelizmente, nós já temos experiência nessa área. As pessoas às vezes não entendem o tempo do luto, o tempo do sofrimento, e acontece às vezes uma desdita conosco e logo você encontra as pessoas se folgando, se recreando perto de você como se nada tivesse acontecido. Não é legal, não é verdade? Ainda mais quando isso trata-se da igreja. Nós, como igreja, precisamos nos cuidar uns dos outros. A Bíblia fala que nós devemos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Portanto, é uma virtude quando nós percebemos se o momento é adequado ou não em promover a festa, em promover a alegria. Devemos considerar essa questão. Muito bem, e o quarto item que eu quero deixar com vocês e comigo também está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. A recreação sadia é uma dádiva de Deus. O apóstolo Tiago escreve: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E a recreação, o lazer, não está fora desse contexto. Afinal, nós vivemos em função de tudo quanto o Senhor nos permite. O meu limite vai até onde o Senhor permite. Se algo eu desejo fazer que não é da vontade dele, eu não devo fazer. Não devo. Não estou aqui com isso julgando ninguém, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo para os irmãos aí na igreja deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte: vamos perguntar ao Senhor no nosso coração, se fosse Ele que fosse fazer, Ele faria? Se o Senhor estivesse no meu lugar, Ele faria aquilo que eu estou com vontade de fazer? E o Senhor vai nos responder. E se a resposta for não, nós não devemos fazer. Tá certo? Qualquer coisa, até mesmo uma viagem, né, que não tem nada demais, aparentemente, mas se eu pergunto ao Senhor, e eu sinto que o Senhor está dizendo para não fazer essa viagem de lazer, então não vou fazer. Então, porque o Senhor Deus sempre nos dá o melhor. Então, nesse sentido, nós devemos colocar o nosso tempo de lazer na direção do Senhor. Não deixar de também buscar o lazer, como às vezes a gente observa. Tem pessoas que estão assim fechadas no seu viver, que elas esquecem que sorrir também faz parte da vida. Elas esquecem que uma boa, vamos dizer assim, amizade faz parte da vida. Que o Senhor nos ajude, né? Concluindo, meus irmãos, vamos voltar novamente para o primeiro versículo que eu citei agora desses tópicos, o primeiro item, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, quando nós lemos, né? Tudo quanto tiver as mãos, faze-o conforme as tuas forças. Eu quero deixar esse versículo como fechando a nossa lição. Fazer conforme as nossas forças.
não para agradar o nosso amiguinho, ou a nossa amiguinha, no caso dos colegas de escola, não ir naquele lugar que você sabe que não é conveniente, mas você vai só para agradar. Não. Nós temos que ter um pensamento firme de fazer o que o Senhor nos colocar no coração. Se o nosso amigo, por mais amigo que seja, nos induz a fazer algo que não é do agrado do Senhor, nós devemos sair fora desse momento. Não deixar que essa situação nos domine, tá certo? Então, fazer tudo conforme as nossas forças. Mas vamos aproveitar, porque para o além, para onde, né, a gente não vai levar nada. Então, se você não aproveitar bem os momentos em que nós estamos aqui nesse mundo, né, no sentido material, né, as pessoas não vão ter essa alegria. Bem, que saibamos viver o padrão de Deus, que o honre e glorifique. Vamos deixar o padrão do mundo, pois não nos trazem a verdadeira alegria, que afinal é o motor da nossa vida aqui na Terra. Estarmos contentes em toda e qualquer situação, como nos ensinou o apóstolo Paulo, Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos ajude a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, alegria, deve ser a palavra-chave no nosso dia a dia. Vamos procurar vencer o tempo da tristeza. Também, eu falei há pouco que temos que respeitar o tempo da tristeza. Eu conheço isso porque passei por isso algumas vezes. Mas nós também não podemos deixar que esse tempo da tristeza perpetue em nós. Há um limite. Nesse livro que eu citei, lá, A Vida Diária nos Tempos do Senhor Jesus, o autor comenta que o tempo de luto entre os judeus era de 40 dias. Durante 40 dias havia um silêncio na família do falecido, havia uma reclusão, mas depois que passava esse tempo, eles voltavam à vida normal. E é isso que eu também quero estimular os irmãos. Muitas vezes nós, se não cuidarmos, a gente vai estendendo um tempo que precisa também ter um fim e voltarmos à vida normal. Porque a nossa vida normal é essa de vivermos alegres na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um dos queridos irmãos. Olha, mais uma vez, eu peço a vocês, qualquer dúvida nessa lição, na lição passada, em outras, esses vídeos gravados têm uma vantagem de poderem ser revistos. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu quero ajudá-los. Na medida que eu puder, eu quero ajudá-los. Não deixe que dúvida fique aí corroendo o seu pensamento, tá? Converse, vamos conversar. Nós temos o recurso do telefone, né? Vamos conversar, vamos tirar qualquer dúvida que haja, porventura, nesses estudos que temos gravados aqui e disponibilizados aqui no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos terminar agora com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse estudo que desejamos viver na prática isso que acabamos de falar aqui. E que os nossos irmãos também possam viver na prática o que acabaram de ouvir. Agradecemos, Senhor, por esta escola dominical. Continue, Senhor, fortalecendo-nos, tirando-nos, Senhor, aquele temor que muitas vezes sobressala os nossos pensamentos, Senhor. Em especial nesses tempos de pandemia,
que o Senhor nos dê a direção, a unção do Teu Santo Espírito. Abençoa os nossos queridos irmãos, com seus familiares. Alguns estão com membros da família doente. Que o Senhor vá ao encontro desses queridos, ó Deus. Restaura a saúde deles, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.